Salmo 148, vamos fazer essa leitura, todos nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, os redimidos do Senhor. Vamos todos ler este salmo. Aleluia! Louvai ao Senhor. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Amém! Os irmãos podem sentar, as crianças podem ir ao culto. Estamos chegando ao final da exposição dos Salmos, Salmo de número 148, não sabemos ao certo quem é o autor deste texto, de acordo com uma anotação existente na Septuaginta. Nesta anotação, refere-se a esse salmo como composto no período dos profetas Ageu e Zacarias, e este salmo é uma convocação, um chamado para o louvor, para a adoração ao nome do Senhor. Então, o tema da mensagem desta manhã, adorar ao Senhor é a prioridade suprema, amém? Essa é a nossa prioridade, foi por esta razão que fomos redimidos, salvos pelo Senhor. E não somente nós devemos louvar, adorar, mas de acordo com este salmo que está dividido em duas estrofes, do versículo 1 ao versículo de número 6, e do versículo de número 7 até o versículo de número 14, essas estrofes, elas funcionam como se fosse o parágrafo num texto em prosa. Portanto, nós temos aqui dois parágrafos, são na verdade aqui duas estrofes. Na primeira dessas estrofes, o salmista convoca então a todo o céu, os exércitos dos céus, os seus anjos, a louvarem, a adorar o nome do Senhor. Louvai ao Senhor que está no alto dos céus, o Senhor que reina soberanamente, o Senhor que está sobre o seu firmamento, o Senhor que é Deus sobre todas as coisas. Então ele convoca aos anjos, convoca os seus exércitos, convoca também, olha só, sol, lua, estrelas, ou seja, tudo que está no mais altos céus, galáxias, tudo devem louvar ao nome do Senhor. A partir do versículo de número 7, uma outra convocação, a toda a criação que está sobre a terra, também deve louvar ao Senhor. Todos os animais, tudo que há na terra, deve louvar ao nome do Senhor. E convoca-se também o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que pensa, o homem que tem consciência, este deve louvar ao nome do Senhor. E também
o mais importante aqui, ele convoca os seus redimidos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram resgatados, o seu povo, o povo que lhe é chegado, este também deve louvar, este principalmente deve louvar ao nome do Senhor. Este salmo maravilhoso nos convoca então, nos chama para louvar e para adorar o nome do Senhor. De acordo com o teólogo, aliás, antes de mais nada, de acordo com o Catecismo de Westminster, ele faz a primeira pergunta do Catecismo é: qual é o fim supremo do homem? Qual é, irmãos? Exatamente, o fim supremo e principal é glorificar a Deus e alegrar-se na sua presença. É por esta razão, é por este motivo que fomos criados, para louvar, para adorar, para que a nossa vida, ela seja uma vida que expresse louvor e adoração ao Criador. E aí sim, de acordo com o teólogo John MacArthur, ele vai afirmar que nós fomos redimidos para render glória e adoração ao Criador. E há uma frase dele que eu acho muito importante aqui, que ele vai dizer o seguinte: se adorar é a prioridade suprema, se adorar é o motivo pelo qual nós fomos criados, nós devemos adorar, louvar, servir, engrandecer o nome do Senhor. Ou seja, a nossa existência e a existência de todas as coisas, elas estão aí para que o Criador, ele seja adorado, para que o Criador, ele seja engrandecido. Se louvar é a prioridade suprema, por outro lado, ele vai afirmar aqui, que não adorar a Deus, não louvar o seu nome, não render graças ao seu nome, é de fato a maior afronta que existe ao Criador. Esta é a maior afronta, não adorar ao Criador. E vejam, meus queridos, estamos numa manhã maravilhosa, estamos numa manhã linda, estamos aqui como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Nós temos vida, nós temos vários motivos para nos alegrar, nós temos várias razões para estarmos alegres, mas a nossa principal alegria nessa manhã é o fato de que Deus, Ele nos criou, e apesar dos nossos pecados, Ele nos redimiu para a glória do seu nome. E é por isso que estamos aqui. Dê uma olhada para a igreja hoje. Olha como ela está bonita, corpo do Senhor, corpo de Cristo, e nós estamos aqui para adorar ao nosso Criador, para render graças a Ele. Tudo que nós vamos fazer aqui, tudo que vamos realizar, tudo que estamos propondo nessa manhã, durante esse dia, durante este domingo, nas nossas vidas, tudo nós vamos fazer para a glória de Deus. Portanto, nós temos aqui, neste salmo, 3 razões pelo qual a adoração é a prioridade suprema. Nós temos 3 razões aqui pelo qual nós devemos levar isso muito a sério todos os dias das nossas vidas. Quando acordamos, quando nós nos alimentamos, quando nós vamos dormir, quando nós estamos com os nossos filhos, ou quando estamos com a ausência de algo, quando algo nos falta. Em todos os momentos e em todo o tempo, a razão da nossa vida é a razão de adorar, de servir, de louvar, de engrandecer o Criador que nos tem dado vida e que nos tem dado todas as coisas. A primeira razão, portanto, a prioridade, ela está no fato de que Deus, somente Deus é o Criador, é o Senhor, Ele que criou todas as coisas. Se nós olharmos para este salmo, nós vamos ver que o salmista, ele chama, ele convoca todos a adorar, todos, e aqui a palavra todos, ela é muito importante, porque todos agora num grande coral devem louvar ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer aqui então as razões, e a primeira razão é o fato de que, de acordo com Gênesis, Deus criou todas as coisas. E há um texto muito importante no qual nós devemos ter em mente todos os dias das nossas vidas.
Êxodo capítulo 20, os primeiros versículos diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Quando nós olhamos para o Salmo 148, e se de fato o contexto dele, em que ele foi escrito, está no período de Ageu e Zacarias, nós precisamos recordar que não somente o período de Ageu e Zacarias, mas se olharmos para todo o contexto do Antigo Testamento, a começar pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, vamos ver que a idolatria, ela já começa ali mesmo no Éden. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles cometeram o grande erro de não adorar, de não servir, de não obedecer ao Senhor como eles realmente deveriam obedecer, e eles não renderam glórias ao Senhor como realmente deveriam render. Eles pecaram, caíram, e por causa da queda deles, como uma inclinação de todos os homens, passou a ser o que? A idolatria. Os homens passaram, então, se olharmos todo o contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver que os homens passaram a adorar a criação no lugar do Criador, passaram a render graças à criação e a dizer que aquilo que foi criado é Deus. Vejam só, nós temos um exemplo. Na sociedade egípcia, eles acreditavam num Deus chamado Ra. Ra era o criador dos deuses, da ordem de todas as ordens. Ra, ele, instruído por seu pai Num, então ele deveria construir, ele deveria criar todas as coisas. E olha só, Ra trabalhou muito, e de tanto trabalhar, Ra chorou e começou a derramar as suas lágrimas, e as lágrimas de Ra, banhando então as terras, assim ele formou o homem e formou a mulher. Só que Ra, quem é Ra? Ra é o sol. Eles adoravam o sol como um Deus. Agora imaginem a loucura deste pensamento: o sol chorando, o sol banhando a terra. Há uma grande loucura nesta ideia, neste pensamento, mas os homens, dentro do contexto egípcio, dentro da sociedade egípcia, eles tinham o sol como grande Deus, como grande criador de todas as coisas, e o adoravam como Deus. Um outro exemplo, Astarote, que está relacionada à estrela, o planeta Vênus, também ali a deusa dos fenícios, dos sidônios, assim como Baal também, e eles o adoravam esse Deus como um Deus, estrela, o Deus Vênus, o Deus que merecia então sacrifícios, e eles adoravam então a criação, ao invés de adorar ao Criador. E por fim, para eu não dar muitos exemplos aqui, a rainha dos céus. Nós temos lá o texto de Jeremias 7, versículo 18, que diz assim: os filhos apanhavam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. E o pior nesse texto, é que esse texto não está falando de filisteus, não está falando dos babilônios, não está falando dos egípcios, mas está falando do povo de Israel, que também inclinou-se a inúmeras idolatrias, que também passou a idolatrar, que passou a adorar a criação ao invés do Criador. E aí nós olhamos para o Salmo 148, provavelmente ele foi composto ali no período de Ageu e Zacarias, e neste período então, o salmista então agora ele convoca a todos e diz: olha, o sol, a lua, as estrelas, os anjos, tudo foi criado pelo Senhor, por Yahvé, e somente Ele deve ser adorado, e não outros falsos deuses, não a criação, não os homens,
Nós não podemos nos envolver em idolatrias, nós não podemos render graças à criação, mas o único que merece todo louvor, toda honra, toda a glória, é o Senhor que criou os céus e a terra. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Eles não somente adoravam os astros, as estrelas, mas adoravam também animais, adoravam também a própria natureza. E quando nós olhamos para o nosso contexto, para o contexto contemporâneo, muitos podem dizer assim: ah, pastor, mas esse tipo de idolatria já não existe mais. Há apenas aí um pequeno remanescente em poucos lugares, onde pessoas adoram o sol, a lua, as estrelas dessa forma. Isso não existe mais. Não, queridos, eu gosto muito de uma frase de Lutero, quando ele estava escrevendo o seu catecismo, e ele vai dizer que tudo aquilo onde você coloca o seu coração e a sua confiança, aí está o seu Deus. E nós olhamos para uma sociedade contemporânea, que ao invés de dar glórias a Deus, como diz John MacArthur, que afrontam a Deus, não o glorificando como Deus, não o adorando, não o reconhecendo os seus feitos, não reconhecendo a sua criação, não reconhecendo tudo aquilo que Ele fez. Estes homens se tornam idólatras porque colocam a sua confiança naquilo que não é Deus, por muitas vezes no dinheiro, no emprego, colocam sua confiança nas coisas, na força do seu braço, no intelecto, confiam em homens, adoram homens. Nós vemos hoje aí inúmeras igrejas onde as pessoas estão servindo a homens, estão adorando homens, e colocam a sua confiança, a sua energia, a sua força, dedicam por muitas vezes as suas vidas a ídolos. E este salmo nos convoca a adorar somente ao Senhor, porque somente Ele é Deus. Eu não o vejo, mas Ele está aqui. A doce presença do seu Espírito fala aos nossos corações, por meio da sua palavra, de que Ele é o Criador, de que Ele me formou, de que eu posso confiar nele, de que eu posso dedicar a minha vida a Ele, de que eu posso servi-lo, que ainda que muitas dificuldades sobrevenham sobre a minha vida, que ainda que muitas coisas as quais eu nem mesmo consigo explicar, ainda que muitas coisas sejam de difícil entendimento, ainda que muitos pensamentos e questionamentos, apesar disso tudo, eu consigo olhar para o alto, para a criação, e louvar a Deus, que criou todas as coisas, inclusive a minha vida. Essa é a prioridade das nossas vidas, queridos. Nós devemos andar todos os dias, louvando, adorando, servindo. Essa deve ser a prioridade. Por muitas vezes nos sentimos tentados. Nos sentimos tentados por muitas vezes, por questões que acontecem dentro de um ambiente de trabalho, por questões que acontecem dentro da própria sociedade em que vivemos. Por muitas vezes nos sentimos dessa forma, mas nós andamos como quem serve a Deus. Quando chegamos no nosso trabalho, apesar de todas as dificuldades, nós queremos fazer o melhor, porque fazemos para adorar a Deus. Quando nós olhamos para a nossa família, nós queremos fazer o melhor pela nossa família, porque queremos fazer isso como quem faz para Deus. Quando nós estamos na igreja, queremos servir ao Senhor da melhor forma, porque estamos fazendo isso de fato e de verdade, como quem quer adorar, louvar, servir ao nome do Senhor. É dessa forma que nós andamos, queridos. Segunda razão, a prioridade do louvor está no fato de que seu nome, ou seja, quem Ele é, o salmista vai dizer aqui no versículo 13, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Deus está acima de todas as coisas. Deus, Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, Ele é soberano, Ele é Senhor. Deus não muda. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, e na sua soberania, na sua onipotência, na sua onipresença, no fato de que Ele não muda, além disso tudo, existe o fato de que Deus, Ele é santo, e nós queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Permitam-me, Isaías capítulo 6, a partir dos primeiros versículos, diz assim:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo... toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, queridos, e essa é a segunda razão pelo qual a adoração, uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida como sacerdote do Senhor, uma vida que possa expressar a alegria, como Paulo lá em Filipenses, lembram-se? Paulo, apesar de preso, Paulo, apesar de muitos açoites, Paulo, apesar de muitas dificuldades, em Filipenses, Paulo vai citar a palavra alegria pelo menos 16 vezes, expressando a alegria que ele tem de servir ao Senhor, de ser um servo do Senhor, e essa deve ser a nossa alegria, e fazemos isso por quê? Porque temos uma consciência, isso aqui é muito importante, nós temos uma consciência de quem somos, nós somos pecadores, nós caímos em pecados e iniquidades, nós sabemos que a nossa inclinação é para o mal, sabemos que por muitas vezes vamos fazer coisas que não são agradáveis ao Senhor, mas quando nós temos como prioridade viver uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida que quer engrandecer o nome do Senhor, nós então nos colocamos diante de Deus e queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Queremos reconhecer que Deus Ele é santo e dizer como no Salmo 96, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É assim que nós queremos viver, queridos, é assim que nós queremos andar, adorando a Deus na beleza da sua santidade, reconhecendo que Ele é excelso, que Ele é magnífico, que Ele é maravilhoso, que Ele está acima de todas as coisas, e que Ele deve ser adorado perpetuamente, que Ele deve ser adorado todos os dias das nossas vidas, e assim nos colocamos diante da presença dEle, como já fizemos neste culto, rogando a Ele o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e como já foi dito aqui uma vez, Ele, Deus Todo-Poderoso, Ele é justo, mas a sua justiça sem a santidade não faria menor sentido. Deus, Ele é justo, e Deus, Ele é santo, e por isso Deus, Ele permite que nós possamos entrar na sua presença, e adorá-lo, e servi-lo, e reconhecer a sua santidade nesta manhã. E isso nos reveste de forças, queridos, de ânimo, porque nós sabemos que nós estamos servindo um Deus que é maravilhoso, que é excelso e que está acima de todas as coisas. Terceira razão, ou terceiro motivo pelo qual a adoração é a prioridade que todos nós temos, é o fato de que neste salmo, nos versículos 13 e 14, como disse, o salmo ele está dividido em duas estrofes, mas na segunda estrofe o salmista ele ainda coloca aqui a sua conclusão, ele define, ele coloca a conclusão final dizendo, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra, e ele diz, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado, aleluia. A palavra poder aqui no versículo 14,
que também pode ser traduzida como chifre. Essa palavra, ela diz respeito à força, e para muitos comentaristas ela está nos remetendo à pessoa de Cristo Jesus, força do seu povo, povo que deve adorá-lo, povo que deve servi-lo, povo que deve render glórias ao nome do Senhor, pelo fato de que nós fomos redimidos. Essa é a grande razão. Queridos, nós que estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados, nós que estávamos longe do Senhor, nós que estávamos distantes de Deus, agora o próprio Deus, Ele vem até nós, não o homem. Não é o homem que vai à procura de Deus, não é o homem que busca Deus, mas o próprio Deus. Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe da morte para a vida, Ele nos tirou da escravidão do pecado, da iniquidade, e nos trouxe de volta à vida, e vida com abundância, por uma razão, para que nós pudéssemos louvar e adorar o seu santo nome. Nós somos chamados de povo santo, Israel, príncipe de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, que a igreja é o Israel de Deus, povo seu chegado, este povo que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, com o sangue de Jesus Cristo. Nós agora então somos convocados, chamados a adorar ao Senhor, por aquilo que Ele faz por nós. Deus todos os dias tem nos agraciado, tem nos abençoado. Tenho dito isso aqui, por muitas vezes nos reunimos em oração, nos reunimos aqui para buscar a presença de Deus, nos reunimos aqui para interceder uns pelos outros, choramos uns com os outros aqui, clamamos ao Senhor, e nós que somos povo de Deus, temos esse privilégio de entrarmos então na presença de Deus, e vermos tudo aquilo que o Senhor faz por todos nós. Dia após dia, nós somos então chamados de povo santo, povo chegado, porque temos convicção de que nós fomos santificados pelo Senhor, de que não pelas nossas próprias forças, não pelos nossos próprios méritos, nós somos capazes de fazer algo que seja agradável a Deus, mas o próprio Deus nos fortalece dia após dia, o próprio Deus nos conduz de vitória em vitória, o próprio Deus nos conduz à sua presença, o próprio Deus vai nos santificando pelo poder do seu Santo Espírito, e nos tornando sal e luz deste mundo. Portanto, nós devemos louvar ao Senhor, porque nós somos seu povo escolhido. Nós não somos idólatras, porque há algum merecimento em nós, porque a inclinação dos nossos corações é para isso. Mas se hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor e adorando Ele na beleza da sua santidade, é porque os nossos olhos foram abertos pelo próprio Senhor, porque nós fomos redimidos, e isso é um motivo de grande alegria, irmãos. Isso é um motivo de grande satisfação para todos nós. Isso é um motivo de nós trazermos aqui o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos dízimos e as nossas ofertas, o nosso abraço ao nosso irmão, a forma como nós vamos ensinar na escola dominical, a forma como nós vamos servir ao Senhor, a forma como nós vamos, enfim, servir a Deus na igreja. E isso é maravilhoso demais, porque nós somos o povo redimido de Cristo. Apocalipse capítulo 5, lá no futuro, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 5, versículo 13, então ouvi que toda criatura, vejam bem essa passagem, compare com o texto que nós acabamos de ler. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a razão, irmãos, pelo qual nós vivemos, nos movemos, existimos.
Existimos para a glória de Deus, existimos para louvar a Deus, existimos para dedicar as nossas vidas a Deus, existimos para que tudo aquilo que nós venhamos fazer seja para a glória de Deus e do Cordeiro que nos resgatou. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Eu não sei quanto aos irmãos, mas quando nós olhamos para a natureza, particularmente eu acho que o lugar mais bonito do mundo é Foz do Iguaçu. Não sei quanto aos irmãos. Já tive a oportunidade de ver outros locais, mas Foz do Iguaçu é simplesmente maravilhoso, as cataratas. E quando nós nos deparamos com isso, nós vemos a beleza de quem criou todas essas coisas, não a criatura. Nós não rendemos glórias à criatura, mas rendemos glórias a quem criou todas essas coisas, a quem formou todas essas coisas, a quem trouxe à existência todas essas coisas. Então nós nos alegramos, porque Deus, Ele é maravilhoso demais, e ainda que a nossa mente não consiga alcançá-lo, ainda que a nossa mente não consiga compreender, nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorá-lo da mesma forma, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, aí eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, Romanos 11, 33, porque essa é a consequência natural, essa é o sentimento natural, que todos nós temos quando nós estamos adorando, louvando ao Senhor. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são o quê? Os céus dos céus, os anjos, os exércitos celestiais, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento. Aliás, a palavra firmamento é a mesma palavra no hebraico para céu, ou céu dos céus, firmamento, a terra, os animais. E alguém pode perguntar, mas como que um ser inanimado como o sol, as estrelas podem louvar a Deus? Eles louvam a Deus na sua beleza, com a beleza com que eles foram criados, eles mostram, revelam o Criador, e por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, por isso tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. E nós aqui temos o privilégio hoje de olharmos para a palavra de Deus, para o Salmo 148, para este salmo dividido em duas estrofes, para este salmo que chama os céus, para este salmo que chama toda a criatura que está sobre a terra, para este salmo que convoca os reis, que convoca os príncipes, que convoca os governantes, para este salmo que chama os seus redimidos nesta manhã, para que neste domingo, para que toda a nossa vida e por toda a eternidade, nós possamos, como um grande coral, dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, porque grandes coisas o Senhor tem feito pelos seus redimidos. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor e agradecê-lo. Senhor, obrigado a Deus pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado porque tu és o Criador de todas as coisas. Tu, Senhor, formou todas as coisas, ó Deus, e nós nos colocamos diante da tua presença nesta manhã de domingo, nos colocamos diante do Senhor, na beleza da tua santidade, nos colocamos diante do Senhor, confessando que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ó Deus, pela fé cremos que o Senhor criou os céus, a terra, o mar, todas as coisas, e nós queremos te louvar e te adorar, ó Pai. Nós, Senhor, que fomos redimidos por Cristo Jesus, nós que fomos salvos por Cristo Jesus,
Ó Deus, que daremos diante de tão grande salvação, o sangue de Cristo que foi vertido pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ó Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e é por esta razão que nós agora, como remidos do Senhor, nós agora queremos nos colocar diante do Senhor, em adoração, em louvor, ainda que por muitas vezes, ó Deus, não tenhamos forças, ainda que por muitas vezes venhamos tropeçar, nós clamamos para que o Teu Espírito fortaleça a Tua igreja, abençoa as crianças, abençoa os adolescentes, os jovens, abençoa, Senhor, o Teu povo, fortalece, e que num grande coro, junto com toda a Tua criação, nós, povo Seu, remidos do Senhor, todos juntos possamos Te render o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração com as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.